preparei numa ordem que fica mais didática para a gente discutir. Um pesquisador europeu do final do século XIX e início do século XX, ele estava fazendo uma pesquisa muito interessante com ratos. Não estou falando dos integrantes do Congresso Nacional de um determinado país. Não é disso que eu estou falando. Eram ratos de verdade mesmo, não era metaforicamente falando. Então, eu estava fazendo experiência com ratos, e ele ficou muito alegre porque ele extraiu um produto de ovários femininos e aplicou nos ratos. E percebeu que os ratos, eles davam uma resposta muito interessante, muito significativa a essa extração. Os ratos ficavam com alterações hormonais muito grandes, desenvolviam algumas doenças, e ele achou interessante o resultado. Mas aí, depois de um tempo, ele percebeu que uma pesquisa, para ser científica, ela precisa que haja uma comparação. Você tem que pegar um grupo de ratos e fazer um teste com a substância que você pretende ver qual é o efeito dela no organismo dos ratos. Um outro grupo de ratos tem que ser o chamado grupo controle. É um grupo de ratos em que você vai fazer uma injeção, mas não vai injetar aquele produto que você quer ver o efeito. Você vai injetar, por exemplo, água destilada, soro fisiológico, algo que não tem efeito químico, fisiológico, medicamentoso. Então, na hora em que eu comparo o grupo controle, que recebeu água apenas, injetada, e o grupo teste, que é o grupo que recebeu aquela substância, no caso dele era um extrato de ovários, aí eu comparo os dois e aí eu posso ter uma pesquisa que seja sólida, que seja consistente. Então ele disse, bom, não adianta nada a minha pesquisa se não tiver um grupo controle. Aí ele fez com o grupo controle. Pegava o rato, manipulava o rato, colocava o rato lá naquela posição, e alguns ratos caíam no chão. Caiu no chão, ele corria pelo laboratório atrás do rato, caçava o rato, pegava o rato novamente e injetava no grupo controle, injetava o soro fisiológico, no grupo teste injetava o extrato de ovário. E aí ele viu que o resultado, tanto no grupo controle quanto no grupo teste, era exatamente o mesmo. Os ratos desenvolviam doenças, tinham problemas de digestão, tinham problemas lombares, mostravam que sentiam dores na região lombar, tinham alterações hormonais. E aí ele começou a entender que o resultado que ele obteve na primeira pesquisa não era fruto do extrato de ovário. Os animais não ficavam com alterações no humor, não ficavam com alterações hormonais, com dores, por causa do extrato, da substância. Ficavam com alterações muito grandes na saúde por causa da agitação que ele provocava nos animais, que eram submetidos primeiro a uma agulhada. Quem é que gosta de tomar uma agulhada, Se você que é adulto desse tamanho não gosta, imagine um rato tomar uma agulhada. Além do mais, o rato caía no chão, ele perseguia o rato. O rato ficava mais agitado. Então, as alterações não eram fruto da substância em si. Não interessava se era água, não interessava se era a substância teste. Era a manipulação do rato. Era a agitação, a situação desagradável em que o rato se encontrava porque era submetido ao teste. Aí ele começou a desenvolver um conceito que ele resolveu chamar de estresse. Os ratos adoeciam não porque recebiam uma substância no organismo, mas porque ficavam estressados, porque eram manipulados. Então ele começou a desenvolver esse raciocínio do estresse, que é uma agitação, um abalo que a gente experimenta quando somos submetidos a determinados agentes que são desconfortáveis para nós, que os cientistas resolveram chamar de agentes estressores. O trânsito muito grande, caótico, engarrafado, é estressor. Um chefe que fica o tempo inteiro pegando no seu pé e exigindo coisas indevidas é um agente estressor. O seu marido, que toda vez esquece de comprar o pão na hora do jantar, e você se senta à mesa esperando o pão quentinho, ele tem que voltar na padaria para comprar o pão. Você se estressa porque ele esquece do que é importante, E por aí vai. Então, são elementos que são desagradáveis a nós.
E muitas vezes o nosso organismo reage de uma forma que ele sofre o impacto dos agentes estressores. Mas os cientistas descobriram também que mais importante do que o agente estressor é a maneira como nós lidamos com o agente estressor. Então você imagine alguém que é, por natureza, uma pessoa mais pacífica, que lida com a agitação de uma grande cidade, como Recife, como Salvador, como São Paulo. Em grande cidade do Brasil, né? Em nível de Brasil, estamos falando. Imagine uma pessoa que tem um traço característico de ser alguém mais agressivo, alguém que perde a estribeira, como se diz popularmente, com muito mais facilidade, ou é pavio curto. Quem é pavio curto? Quem não tem um controle tão amplo das suas emoções, submetido aos mesmos agentes estressores da pessoa que é mais pacífica e mais calma, vai dar uma resposta mais desagradável, vai dar uma resposta mais negativa aos agentes estressores e vai adoecer. Na psicologia, a gente diz que quando aquilo que está na mente passa para o corpo, nós estamos somatizando as emoções. Nós estamos somatizando os pensamentos que a gente tem. Pensamentos e emoções, quando transitam do corpo, da mente para o corpo, nós somatizamos. E cada um somatiza de um jeito. Tem gente que se estressa, somatiza no sistema digestório. Faz uma má digestão, tem diarreia. Tem gente que se estressa, somatiza na região lombar, tem dores nas costas. Tem gente que se estressa, tem dores de cabeça, tem dores nas pernas. Cada um tem o seu órgão de choque, a sua parte do corpo que sofre mais intensamente o impacto provocado por uma resposta negativa aos agentes estressores. Isso é interessante. Não é que o agente estressor faz aquilo, prejudica a saúde. É a resposta negativa ao agente estressor. A pessoa não soube manejar aquela agressão, aquele agente estressor. Então o problema está muito mais na maneira como nós lidamos com ele do que nele próprio. Traduzindo numa linguagem muito fácil. Vejam que interessante. A esposa de um colega meu de trabalho tem fibromialgia. Alguém aqui tem fibromialgia? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Algumas pessoas têm. A maioria delas mulheres, mas também tem homem que tem. É porque é mais característico na mulher. O que é fibromialgia? Para aqueles que ainda não foram apresentados a ela, e eu espero que não sejam apresentados, né? A ela, quem tem fibromialgia sabe. Dói o corpo inteiro. Do ponto de vista fisiológico, quando dói alguma coisa específica, a gente diz assim, dói minha perna, dói meu braço, dói minha cabeça. Na fibromialgia, normalmente, qual é a afirmação do paciente? O que é que o paciente refere, como se diz na ciência médica? O paciente refere uma dor que ele não sabe localizar, chamada de dor difusa. Dói o quê? Doutor, dói tudo. Dói tudo. Quem é espírita diz assim, dói até o perispírito, doutor, dói tudo. E realmente dói, né? E aí o médico aconselha caminhar, caminhe. Produza endorfinas, que são analgésicos naturais, que vão se derramar sobre o seu corpo e diminuir as dores. A caminhada, a natação, ajuda para que haja uma diminuição na intensidade e na frequência dos episódios dolorosos que se derivam da fibromialgia. E a esposa do meu amigo é alguém que se aborrece com muita facilidade. Toda vez que ela se aborrecia, perdia a paciência e acabava com a moral de alguém dizendo cobras e lagartos, ela tinha uma crise de fibromialgia. Aí o médico disse para ela, então, numa última consulta que ela tinha feito, quando ela percebeu que a crise era deflagrada no momento de um grande aborrecimento, porque ela era muito destemperada, o médico disse para ela, minha filha, ou você muda e tem mais autocontrole em relação às suas emoções, ou então você vai ter muitas e graves crises dolorosas de fibromialgia. Olha como a lei divina é sábia. Colocou uma fibromialgia no corpo de alguém emocionalmente descontrolado, para que esse alguém possa, então, trabalhar-se a fim de diminuir o sofrimento. Não estou dizendo que é pela mesma razão que as pessoas aqui presentes têm fibromialgia. É por alguma razão reeducativa, certamente. Todas as dificuldades que a gente tem são educação, experiências reeducativas que a vida nos oferece. Então é algo desta encarnação ou de encarnações anteriores que a gente precisa aprender através dessa difícil experiência ou dessa difícil provação, como diz o Livro dos Espíritos, que é uma dor ampla, uma dor difusa, generalizada, que muitas vezes é intensa e que pode nos atingir nos momentos em que a gente menos espera. As emoções
se refletem dentro do nosso corpo e quanto mais estressada é a pessoa, pior são as experiências dolorosas da fibromialgia. Piores são elas. Então é necessário lidar com com o estresse, a fim de que as doenças psicossomáticas e outras tantas questões que a gente enfrenta possam diminuir o seu grau de desconforto provocado sobre nós. A interação mente-espírito, mente-corpo, espírito-matéria, é a essência da medicina do futuro. Nós aqui somos espíritas. Acreditamos que a natureza humana é composta de um elemento material, de um elemento espiritual. E Allan Kardec ainda coloca o perispírito como um elemento semimaterial. Esse diálogo entre mente e corpo, diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, numa obra muito bonita chamada Trilhas da Libertação, psicografada por Divaldo Franco, que é uma obra que fala sobre a medicina do futuro e as curas mediúnicas. Ele chama de medicina holística. E uma das primeiras coisas que ele diz lá no início do livro, a interação espírito, matéria, mente e corpo, é a essência da medicina do futuro. E se nós somos espíritas e entendemos isso também, temos mais facilidade de obter a saúde integral, a saúde da mente e a saúde do corpo. Vamos pensar, por exemplo, na adolescência. A adolescência é uma fase delicada na qual o espírito começa a recuperar as experiências de outras encarnações. Aquela criança muito bonitinha, muito tranquila, muito suave, que era seu filho, com 2, com 3, com 5. Quando se torna adolescente, aparecem traços na individualidade daquele ser que o pai não esperava, mas esse menino não era assim quando era criança. A mãe não esperava, esse menino não revelava esse tipo de comportamento. É porque agora que ele se transformou num adolescente, adolescente, alguém que está na puberdade, né, que é o momento das transformações hormonais, e na adolescência, ele vai recuperando, então, determinadas experiências do passado. E ele se mostra agora, na adolescência, tal qual ele realmente é, com características que foram mais ou menos abafadas durante a infância. E o pai e a mãe não conseguiram detectar. Também a sabedoria da lei divina. Porque muitas vezes, se o pai ou a mãe detectasse numa criança um jeito mais agressivo de ser, mais perverso, podia ser que esse pai ou essa mãe não se interessassem pela criança como deveriam. Não criassem um vínculo afetivo com aquela criança. O que é que a divindade faz? Proporciona um abafamento das expressões desagradáveis, das expressões desconfortáveis desse espírito durante a infância, para que o vínculo amoroso seja criado e a mãe e o pai efetivamente se interessem pela felicidade daquela criança. Quando chega na adolescência, que o vínculo já está criado, solidificado, aí a criança mostra na realidade com toda clareza quem é. E mesmo sendo desagradável, o vínculo amoroso já formado induz o pai, induz a mãe a querer ajudar aquele espírito a ser feliz e a superar suas dificuldades. Então, nesse momento da adolescência, quando o espírito recupera a sua identidade integral e começa a mostrar coisas que foi no passado que até então não estavam sendo reveladas, é nesse momento que inimigos do passado desse adolescente o identificam. Porque a vibração do espírito começa a se apresentar de uma forma tal que inimigos do passado, que há séculos ou há décadas estão no mundo espiritual, à espreita, procurando a sua presa, aquele que lhe prejudicou em outras vidas e que agora ele quer realizar desforra, ele quer realizar vingança, eles ficam procurando e de repente na adolescência identificam a criança. Divaldo Franco fala sobre isso no livro Vivências do Amor em Família, que é um livro que nós estamos terminando de revisar para mandar para a editora, vai ser publicado daqui a alguns meses, com belíssimas histórias do médium e orador Divaldo Pereira Franco sobre os laços familiares. E ele mostra no capítulo chamado Família e Obsessão como acontece essa identificação do adolescente, espírito agora reencarnado, por inimigos do passado, e aí é o momento em que junta o turbilhão de hormônios do adolescente com o fato de que agora o obsessor o identificou, tudo isso num caldeirão que vai tornar a vida do adolescente muito mais complicada. E se esse adolescente for uma pessoa agressiva? E se esse adolescente não aprendeu com os pais a lidar com os fatores estressores? A prova, as exigências na escola, a exigência de ser o melhor do grupo, tem que ser o melhor, a menina tem que ser mais bonita, mais sedutora, o rapaz tem que ser o mais conquistador, o mais interessante, o de melhores notas.
Tudo isso pressiona o adolescente. E se ele não souber lidar com esses fatores estressores, ao lado da presença daquele que deseja colocar um obstáculo à sua felicidade, que é o inimigo do passado, tudo isso fica muito complicado. Daí, volto sempre a insistir nas casas espíritas, nas quais tenho a oportunidade de falar a importância da evangelização espírita infanto-juvenil. Tenho conversado com tantos pais espíritas que são negligentes, o que é lamentável. Na minha família tenho visto. Uma delas me disse assim, uma mãe que não tem sido muito atenciosa, me disse assim, lá na cidade de São Paulo: não é importante que eu leve o meu filho para a evangelização ou que faça evangelho no lar em casa. O importante é que eu seja uma boa pessoa e que faça minhas orações. Não é importante ser militante da causa espírita. É uma fuga psicológica para não assumir a responsabilidade. É fundamental o evangelho no lar uma vez por semana na casa espírita. Convidamos os amigos espirituais, que são nossos educadores desencarnados, a comungar conosco na casa espírita. Eles realizam a asepsia psíquica do ambiente, afastam entidades que por acaso nos acompanharam da via pública, ou porque são enfermas, ou porque pretendem perturbar o ambiente gratuitamente. Fecham o campo vibratório à presença de entidades malévolas que pretendem perturbar o ambiente do lar. É fundamental. Então a criança tem que aprender desde cedo a lidar, por exemplo, com frustrações. Lidar com frustração, com algo que a gente queria e não conseguiu alcançar, é uma das coisas mais importantes no desenvolvimento da personalidade de um ser humano. Um ser humano que não tem tolerância à frustração, quando se tornar adolescente ou adulto, vai querer ter sempre tudo o que deseja na hora que quer e do jeito que quer. Aconteceu, por exemplo, um caso de estupro desse jeito. Um menino que era o chamado filhinho de papai, muito criado à base de mimos pelo pai, tinha tudo sempre que queria. Ele pedia, o pai dava, do jeito que ele queria, na hora que ele queria. Ele tornou-se adolescente, apaixonou-se por uma menina do bairro. A menina estava passando na rua, ele disse algum gracejo, a menina voltou-se para ele e disse assim: em mim você nunca vai tocar porque você não me merece. Ele disse assim: não vou não, estuprou e matou a menina. E depois ele declarou na polícia que ele não sabia lidar com rejeição, com alguém dizendo não para ele, porque papai nunca disse não. Então é necessário que a criança aprenda a ter tolerância à frustração e a lidar com as alfinetadas que a experiência existencial vai sempre provocar no nosso corpo emocional e até no nosso corpo físico. É fundamental. Nós vivemos num momento de escravidão da vida moderna. Somos escravos dos meios de comunicação. Somos escravos da poluição. Poluição sonora, poluição visual, poluição atmosférica e a pior delas, poluição mental. Joana de Ângeles fala sobre poluição mental no livro Após a Tempestade. E Hermínio Miranda também tem um livro chamado Candeias da Noite Escura, que ele fala sobre poluição mental. É a pior poluição. A poluição física é resultado da poluição mental. Aquilo que está no mundo íntimo do ser humano e que não foi bem equacionado por falta de sintonia do espírito com a lei divina, gera uma poluição psíquica. E ela se reflete na violência e em todas as outras formas de poluição que nós enfrentamos. E estamos o tempo inteiro à mercê disso. Os amigos espirituais Bezerra de Menezes, o espírito Bezerra de Menezes, tão amado no movimento espírita, na época em que houve a epidemia do vírus Ebola, ele deu uma mensagem psicofônica através de Divaldo Franco, mostrando que as mentes perturbadas vitalizam, dão força para elementos microbianos que acabam produzindo situações de epidemia e de pandemia, que é quando atinge uma grande região na face do globo. Então ele mostrou que a epidemia de Ebola, que é a epidemia que houve aqui no Brasil há vários anos, muita gente lembra do cólera, é fruto das nossas mentes perturbadas. Esse vírus sofre uma mutação, fica muito mais resistente, a bactéria sofre uma mutação, uma espécie de bactéria que até então não era tão causadora de doenças, passa a ficar muito mais forte, ou como a gente chama tecnicamente, passa a adquirir mais patogenicidade, fica mais patogênica, que os antibióticos não dão conta da bactéria. Quem as fortalece são os nossos pensamentos desequilibrados.
Os nossos pensamentos quando a gente assiste filmes de violência, quando a gente assiste a novela das 9 em que uma pessoa ardilosa vai lá e mata não sei quem, e a gente gosta, acha bonito aquilo. Conheço tantos espíritas que assistem o UFC, o MMA, muitos, que adoram ver dois homens em cima de um octógono sangrando um ao outro. São pessoas que foram soldados de outras encarnações. Reencarnaram na doutrina, mas foram soldados, frequentaram guerras. Foram pessoas que provocaram agressividade, que provocaram violência nos outros, que agrediram os outros. E esses resquícios que estão no psiquismo de pessoas cristãs, de pessoas espíritas, induzem essas pessoas a apreciar uma situação que eu considero uma das demonstrações mais cabais da estupidez humana no século XXI, que é o UFC, que a televisão vende como algo bonito, esporte, os gladiadores do terceiro milênio. E o que foram os gladiadores na história da humanidade? Pessoas sangrentas e violentas, ou algumas até escravizadas, a serviço de pessoas ainda mais estúpidas e violentas, que eram os governantes daquela época, que obrigavam indivíduos que eram escravizados pelo governo a se sangrar e a se matarem uns aos outros. E a gente concorda e acha bonito e vai assistir o UFC. Dificuldades todos nós temos. Se você está me escutando nesse momento e gosta de filmes e esportes violentos, minha sugestão para você é que você repense essa experiência, porque ela vai impregnar nossa tela mental e vai nos fazer não saber manejar, lidar adequadamente com agentes estressores. Toda vez que a gente lida com agentes estressores, o nosso mundo íntimo está tão cheio de cenas grotescas que a gente não tem paz de espírito. A gente vai fazer uma oração e aquelas cenas grotescas que a gente acompanha, através dessa poluição visual, física, mental, sonora, de todos os matizes que a gente está o tempo inteiro assimilando na vida, na via pública, nas relações humanas, nos meios de comunicação de massa, toda essa sujeira mental se acumula e a gente não consegue lidar com a situação estressora. E o que é que acontece? Meu Deus, eu não esperava isso dele. Sempre pareceu uma pessoa tão calma, mas no momento de fúria, no momento em que há um choque entre o veículo dele e o carro de um terceiro, ele sai do seu veículo, pega uma arma que estava no banco e descarrega a arma no corpo de outra pessoa, simplesmente porque houve um abalroamento entre dois veículos. E aquele momento de fúria faz com que a pessoa perca uma encarnação inteira. Eu vi algo semelhante, aconteceu em São Paulo há alguns anos. Uma pessoa num carro, na Marginal, Pinheiros, com a família, entrou numa disputa de espaço com um caminhão de pequeno porte. Ele tentava passar o caminhão tentava passá-lo. Ele tentava passar o caminhão dava o troco. Até que os dois bateram. Ele saiu do carro com muita fúria, com um pedaço de madeira, para bater no motorista do caminhão. O motorista do caminhão saiu com uma arma de fogo e descarregou a arma de fogo, matando aquele homem que queria tomar satisfações, mostrando que era alguém bastante corajoso, com um pedaço de bastão enorme, e ele morreu com balas no corpo todo, na frente dos dois filhos e da mulher. A poluição mental faz a pessoa não saber lidar com os agentes estressores. Precisamos é de meditação, é de oração, é de conversas saudáveis, é da prática do bem. Vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Estou fazendo um diagnóstico. Mais adiante dá algumas sugestões de solução para esse nosso cotidiano tão atordoado e atordoante, que nós permitimos que nos perturbe, porque estamos nos escravizando de forma voluntária a essa vida contemporânea tão maluca. Alguém nos manda uma mensagem pelo WhatsApp. Se a gente não responder na hora, a pessoa fica com raiva da gente, porque a gente tem que responder. Imagina, eu sou professor. Se eu for responder a todas as mensagens e telefonemas que me mandam, eu não dou aula. E se a gente estiver numa reunião de trabalho, ou fazendo uma outra coisa importante, por que é que o outro tem que cobrar de mim uma resposta rápida, automática? E para quê? Para uma informação estúpida, uma informação menos importante. Meu bem, qual foi a cor que você usou de esmalte para pintar as unhas semana passada? Eu achei tão bonita aquela cor, me diga o nome que eu estou aqui no salão, quero pintar igual. Aí a moça está ocupada, não responde, perdeu a amiga por causa disso, porque não respondeu qual era a cor. Acontece.
Calma, minha gente. Os meios de comunicação são excelentes, facilitam o diálogo entre os seres humanos, mas eles têm que estar a serviço do homem e não o homem a serviço deles. É muito diferente. As pessoas não pegam o telefone uma das outras para telefonar, só para mandar recado. Ah, porque é mais barato. Não, não é só porque é mais barato. Estamos nos escondendo atrás desses meios de comunicação para não enfrentar o desafio de conhecer o outro, cara a cara, de saber quem ele é. Adolescentes que não sabem mais marcar para ir ao cinema se conhecerem, marcar para ir tomar um lanche se conhecerem, para ir fazer um divertimento. Não, eles têm que se conhecer durante um ano no Face, no Instagram, no WhatsApp. Aí, se depois de um ano eles perceberem que o outro é alguém interessante, aí marca. Aí vai que o outro perdeu o interesse, né? Já encontrou outra pessoa na vida real, porque ficou conversando com o outro na vida virtual, conheceu alguém na vida real, preferiu da vida real. Então é necessário que nós usemos os meios de comunicação e não os meios nos utilizem, porque é isso que eles fazem. A gente vai se imiscuindo na tragédia do mundo moderno e não consegue lidar com as situações de estresse. O estresse, inclusive, torna as pessoas mais propensas ao desenvolvimento de transtornos mentais. E também para pessoas que já têm algum tipo de transtorno mental, depressão, esquizofrenia, ou algum problema neurológico. Pessoas que não conseguem lidar com as situações de estresse, com os agentes estressores, e que têm, por exemplo, epilepsia, têm uma tendência maior a ter um agravamento na frequência das crises de epilepsia. A pessoa tem mais tendências a ter surtos psicóticos, alguém que tem algum tipo de transtorno psicótico, como os transtornos do espectro esquizofrênico, né? São vários tipos que a gente poderia chamar, não é apenas um tipo de esquizofrenia, mas é um espectro enorme. A tendência é a pessoa ter uma frequência maior de surtos esquizofrênicos ou psicóticos é uma tendência muito mais avantajada quando o indivíduo não sabe lidar com agentes estressores. É necessário que a gente pense nesses momentos em que um grupo se une e, em nome de uma situação qualquer, produz uma violência, produz um crime. Aconteceu recentemente aqui no estado de Pernambuco, pessoas que, em nome de uma razão qualquer que não se justifica, entraram em lojas, saquearam lojas, pegaram produtos eletrodomésticos, levaram para casa e no dia seguinte se arrependeram e devolveram, foram à delegacia devolver, vocês devem lembrar disso. Entrevistadas, elas disseram ao jornalista, mas eu não sei o que é que me deu na cabeça, não sei porquê. Talvez aquele povo todo indo, eu achei que podia ir também. E os psicólogos, psicanalistas analisam de uma maneira assim, breve, né? O assunto dizendo assim, é a chamada psicologia de massa. Parece que a massa tira a responsabilidade individual. Não fui eu, foi o grupo. Mas você faz parte do grupo. Você é o grupo é você. A sua contribuição é uma contribuição da qual você não pode se furtar na hora de responder por ela. Então a pessoa vai naquele impulso porque parece que a massa dilui a responsabilidade de cada um. E depois a pessoa coloca as mãos na cabeça, meu Deus, o que é que eu fiz? O linchamento. Pessoas aqui devem ter ouvido falar de situações em que um ladrão foi pego e aí aquele ladrão foi linchado porque o povo queria fazer justiça. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, que tem aqui na livraria, quem quiser comprar, pela psicografia de Divaldo Franco, fala do linchamento. Quantas vezes aquele que foi linchado sofreu um ataque de um inimigo espiritual, um obsessor, um inimigo de outras encarnações que estava à espreita, tentando pegar a sua vítima no momento de fragilidade. A vítima resolveu cometer um crime, roubar galinha, furtar, entrar na casa de alguém. É a hora em que o inimigo desencarnado se aproxima, insufla a massa, que já não tem muito autocontrole, porque não tem um gerenciamento adequado das suas emoções e das situações de estresse, insufla então a massa, e a massa, em nome de uma pseudo-justiça, de uma justiça falsa, que não tem amparo na justiça dos homens e nem na justiça divina, assassina aquele que foi flagrado cometendo um crime qualquer. E Filomeno de Miranda diz, este é um assassinato de cunho espiritual, que foi planejado pelo inimigo desencarnado que queria a desforra contra aquele que foi flagrado no momento de crime, no momento de contravenção. E quando a pessoa é médium,
Não é pior não saber lidar com a situação de estresse? E se ele for médium inconsciente? Inconsciente porque ele entra num transe psicofônico, numa incorporação. E quando sai do transe, ele não sabe o que foi que o espírito disse, transe inconsciente. E médium inconsciente no sentido de nem saber o que é mediunidade, de nem saber que existe a dimensão espiritual e que os encarnados podem se comunicar com aqueles que estão fora do corpo físico. Inconsciente nos dois sentidos. E aí, em determinado momento, ele entra numa contenda, numa discussão na via pública ou com um familiar seu. Ele é médium inconsciente. O inimigo dele, ou inimigo daquele que o desencarnado pretende vitimizar, incorpora o médium inconsciente, pega uma faca, desfere o golpe fatal, ou uma arma de fogo, e desfere os projéteis. E diz Filomeno de Miranda, a forma ardilosa e perversa como essas entidades agem é uma coisa tão grotesca que eles desincorporam o médium exatamente quando ele está dando o último tiro. E ele volta à lucidez e se flagra com o revólver na mão, matando o próprio pai, matando a própria esposa, matando o próprio filho, matando o próprio irmão. E ele não vai duvidar que foi ele que matou. Não vai saber como nem porquê, mas ele sabe que foi ele que matou porque ele voltou à lucidez no momento do golpe fatal, ou com a faca introduzida no corpo daquele a quem ele assassinou, sendo manipulado por um desencarnado. Ele acorda a tempo de ver a faca sendo segurada pela sua mão e introduzida no corpo de uma pessoa que ele brutalmente acabou de assassinar. Olha como a gente pode ceder campo a influências negativas. Alguém poderia se assustar, meu Deus, não volto nunca mais ao centro espírita. Nós estamos falando de uma situação real, que é o intercâmbio entre mentes desvestidas do corpo físico, desencarnadas, e mentes encarnadas, que estão na matéria densa. É uma realidade. Agora, as nossas companhias serão o resultado dos nossos atos, das nossas escolhas. Se queremos estar bem acompanhados, é necessário que tenhamos uma boa conduta. Nós é que determinamos. Divaldo Franco, amparado na obra de Joana de Ângeles, costuma dizer assim, há uma frase popular que diz, dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. E Divaldo Franco, conforme Joana de Ângeles aconselha, diz assim, dá para a gente inverter a frase, dize-me quem és, e eu te direi quem são as tuas companhias. É um fato. Veja que todo o gerenciamento das nossas emoções é fundamental. Falei de uma maneira genérica sobre as questões individuais. Agora eu quero detalhar um pouco mais a família. Veja só. Quantas pessoas se separam no momento de aborrecimento, no momento de estresse na discussão conjugal? Fazem algo de que se arrependem depois, mas já machucaram tanto o parceiro ou a parceira que eles não conseguem mais obter o perdão daquele a quem agrediram. Eu conheci muitos casais, não foram poucos, inclusive espíritas, que já me disseram assim, né? A esposa ou o marido separados. Sabe, Luiz, que eu nem sei dizer exatamente por que é que eu me separei da minha esposa? Eu sempre menciono isso. Sabe que eu nem sei dizer exatamente por que é que eu me separei do meu marido? Um momento de orgulho, um momento de prepotência, um momento de vaidade, um momento de destempero, que ocorreu naquela circunstância, com aquela intensidade, ou ocorreu inclusive intensamente e com uma alta frequência durante todos os anos em que o casal passou unido, vivendo debaixo do mesmo teto. Ocorreu isso então por causa dessa falta de gerenciamento das emoções. E aí estraga-se todo um planejamento reencarnatório. Às vezes os filhos já nasceram e agora serão filhos de pais separados, o que não é o fim do mundo, mas certamente o planejamento vai estar danificado por uma separação que não estava prevista. Porque separação nenhuma está prevista. Já me perguntaram em seminário a respeito da vida conjugal que eu ministro, existe programação espiritual para o divórcio? Não existe. Divórcio é o fracasso da tentativa conjugal. Não existe programação espiritual para o fracasso. Isso não existe. Então a gente precisa cuidar desses atos impensados. Todos eles, a gente se intoxica com eles. Está calor, né? Eu vou beber um pouco d'água. Dá licença. Como será que está essa água? Fluidificada, né? E a água que a gente tem na nossa geladeira, no nosso filtro, está como? Está gelada. Ou não, né? Essa resposta é ótima. Parecida com a resposta de uma amiga minha que eu perguntei a ela que tipo de suco ela tinha para me dar e ela disse que o suco era de garrafa. Eu queria saber o sabor, né? Mas ela entendeu.
André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo 10º, No Bosque das Águas, ele fala sobre as águas, a importância da água na história da humanidade, para a vida. E ele diz que nós impregnamos a água que a gente bebe com os nossos pensamentos. Esteja na geladeira ou fora dela, nossos pensamentos impregnam a água que a gente bebe e a comida que a gente utiliza na nossa alimentação. Então tem gente que bebe água, bebe o suco, almoça, diz, nossa, acho que essa comida me fez mal. Comeu o seu próprio tóxico mental. Aí dá indigestão, aí dá uma diarreia qualquer. Aí não vai trabalhar, liga para o patrão, não vou poder trabalhar. Como já é a 4ª vez que a pessoa não vai poder trabalhar, perde o emprego. Então nós nos intoxicamos com os nossos próprios pensamentos. Isso é muito interessante. Olha a importância do Evangelho no lar. Se a gente se intoxica de vez em quando, pelo menos em um momento da semana, a gente faz um trabalho de desintoxicação muito significativo, porque a gente não sabe lidar com esses momentos. André Luiz diz no livro Missionários da Luz, uma frase que eu acho muito interessante. Ela está desse jeito, ipsis verbis. A mesa familiar é um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Vou repetir para não dizer que eu inventei. A mesa familiar é um receptáculo de influenciações de natureza invisível. De manhã cedo, a pessoa vai tomar seu cafezinho, com seu pão na chapa, né? Aquela coisa lá, com frutas, não sei o quê, ou o que dá para comer. Senta-se à mesa, senta o filho, senta o marido, senta a filha. Os espíritos que desejam desorganizar o equilíbrio daquela família aproveitam-se, se aproximam e na hora em que se aproximam buscam um assunto que é o ponto nevrálgico da família. Inspiram alguém, provavelmente o mais invigilante, que não orou quando acordou, a colocar em pauta na mesa familiar aquele assunto que é muito delicado e doloroso para a família. Gerou uma discussão, que o assunto vem à baila e todo mundo acaba embarcando no assunto e o início do dia da família, que deveria ser harmonioso, começa sendo um início péssimo, porque a mesa familiar é muito propícia à influenciação de natureza invisível. Se a gente sentir que algum assunto delicado está sendo ventilado no café da manhã, mudemos de rumo. Vamos para um assunto que não gera discussão, que não gera intriga na família, conflito. Ou então a gente sai assoviando numa boa e já vai decompondo aquele agrupamento que não consegue ficar junto durante muito tempo, pelo menos naquela fase da vida da família que alguma questão específica pode estar fervilhando no grupo familiar. Então a gente sai e a gente já é uma pessoa a menos a entrar em conflito. Porque é muito delicado isso que acontece. Raul Teixeira até comenta que muita gente diz assim, um inferno na minha casa, eu não consigo ficar na minha casa, eu prefiro ir para a rua, aquela casa cheia de espírito negativo e tal. E aí Raul Teixeira diz assim, olha que interessante, a pessoa, na sua casa, ela tem os seus parentes encarnados e as companhias espirituais que ela elege, que a sua família elege. É a família que convida os espíritos perturbadores a estarem com ela. Se a família quiser convidar os espíritos iluminados, certamente a família vai conseguir. Então a pessoa sai de casa para não lidar com os espíritos encarnados e desencarnados, perturbados no ambiente familiar, e vai para a rua entrar em contato com espíritos que sintonizam com todo mundo. Pelo menos em casa você está somente às voltas com os espíritos que sintonizam com você. Na rua, você está às voltas com os espíritos que sintonizam com todo mundo. E de repente algum espírito que nada tem a ver com a história torna-se seu companheiro e vai engrossar o caldo dos que querem perturbar a sua família em casa. Óbvio, alguém pode sair para respirar um ar puro de vez em quando, mas tomar isso como uma estratégia desculpista para sair de casa o tempo inteiro e evitar o esforço para obter a harmonia dentro do lar é algo que não vai trazer benefício a longo prazo para ninguém. Porque desculpismo não resolve o problema concreto. O que resolve é o enfrentamento da dificuldade. Então é preciso que a gente entenda essas questões. O desempenho sexual é afetado pelo estresse e a falta de um bom gerenciamento das emoções. Parceiros e parceiras que não conseguem ter uma relação íntima de natureza conjugal
porque o corpo não responde muito bem à própria estimulação erótica. Erótica, o que eu digo, não é pornográfica, é técnica a palavra, né? Filosófica, psicanalítica. A estimulação sensorial, a estimulação que deve resultar na comunhão, no afeto, no seu mais alto grau, no clímax, que é a relação sexual do casal. Mas o estresse é tão grande que eles não conseguem mais ter uma resposta corporal, a gente chama isso de resposta sexual humana, à estimulação, ao desejo dos dois terem uma relação íntima. O que é que faz o casal, inclusive espírita? Vai a um motel, vai a uma casa de sex shop, comprar artefatos grotescos, correntes, isso, aquilo, peças íntimas comestíveis, sabor de morango, de manga, de caju, para retemperar a relação do casal. E vão aos motéis, a outros locais de sexo grupal, de troca de casais. E o que é que diz o espírito Camilo no livro Desafios da Educação, psicografado por Raul Teixeira? Qual é o resultado disso? Primeiro, a relação sexual não é a dois, num local em que há uma alta rotatividade. A relação sexual é a muitos, porque os espíritos vampirizadores participam da relação do casal. Inspiram o casal a determinadas posições para a relação sexual, que interessam a esses desencarnados, que eles preferem. Inspiram e o casal obedece, faz, porque está em sintonia com eles. E você tem um sexo grupal, através do qual espíritos que assimilam as energias do casal invigilante permanecem ali participando de uma intimidade da qual não deveriam participar. Num casal equilibrado, no seu ambiente doméstico, diz Divaldo Franco no livro Sexo e Consciência, no capítulo Sexo e Reencarnação, num casal equilibrado, os amigos espirituais fazem uma proteção vibratória e as entidades grotescas não penetram no tálamo conjugal. Olha que palavra bonita, acho que é do tempo da senhora, não é não? No tálamo conjugal, no ambiente, na cama do casal, né? Não participam, porque eles estão protegidos pela atitude moral e atitude mental superior deles, o casal. Voltando à questão do reaquecimento da relação conjugal. Estão lá então no motel, entram em sintonia profunda com essas entidades. E qual é a consequência disso? São duas possíveis consequências. A primeira delas, a pessoa se transforma numa máquina de sexo. Ela fica superexcitada com o acoplamento psíquico, energético, com as entidades que a vampirizam. Então ela pode muito bem ter vontade de ter relações sexuais com outras pessoas, porque na hora que ela quiser com o parceiro ou a parceira, que eles estão cansados, eles vão procurar outra pessoa, porque eles ficam superexcitados. Ou o contrário, pode ser que algum dos integrantes do casal, de tão vampirizado por uma entidade daquele ambiente de alta rotatividade, o corpo não responda e a pessoa não chega ao clímax, ao êxtase sexual. E não satisfaz o parceiro, nem se satisfaz. Aí o que é que o parceiro, que estava bem, que o corpo ia responder muito bem, vai pensar do parceiro que não atinge o clímax? Vai dizer, essa minha esposa já não me satisfaz mais. Esse meu marido já não me satisfaz, eu preciso de alguém fora do casamento, que é para ver, inclusive, se eu reaqueço o meu casamento. Olha a desculpa. Ele vai ter uma relação extraconjugal e vai trair o parceiro ou a parceira para se sentir melhor, para ver se consegue reaquecer o casamento. Tanto aquele que está superestimulado, quanto aquele que teve um decréscimo na sua excitação sexual e o corpo não correspondeu. E a gente vai ver que no fim da linha pode acontecer uma separação conjugal, porque a traição pode ser revelada e aquele que foi traído não aguenta a traição e resolve produzir a dissociação do vínculo conjugal. Não é reaquecendo a relação íntima do casal em ambientes promíscuos, de motéis, de sex shop, que a gente vai conseguir resolver o problema da interferência do estresse sobre essa relação íntima. É através de fazer alguma coisa boa juntos. Um casal que vai realizar um trabalho de amor voluntário, seja espírita, não espírita, católico, religioso, não religioso. Quem é casado aqui e está junto com a esposa, com o marido no trabalho de amor, pode dar esse depoimento para quem ainda não teve a oportunidade. A união do casal é muito maior, porque eles estão juntos, conjugados, num esforço em benefício do ideal da fraternidade. Isso une o casal, dialogar sobre as suas dificuldades. Os judeus têm um provérbio muito interessante: case-se com alguém com quem você gosta de conversar. Você vai ver na sua velhice o quanto isso é importante.
E quem está casado há 50 anos aqui, há 40, há 30, sabe, como eu sempre me refiro, que um casal não vai passar 200 anos juntos com esse furor erótico sexual a pleno vapor. Não vai. O decréscimo é natural. Primeiro porque o casal amadurece psicologicamente e vai encontrando outros motivos para o interesse recíproco. Depois porque os próprios hormônios vão se transformando com o processo de envelhecimento. Então, daí o casal que não encontra outros motivos de alegria e bem-estar com o parceiro, só encontra a relação sexual como motivo de felicidade para estar junto com o outro, esse casal, certamente, é um casal imaturo. É um casal que não está avançando na estrada do crescimento pessoal e do crescimento da dupla, o crescimento do par. Então, são outras as formas de lidar com as dificuldades sexuais que o estresse impõe. E a violência intrafamiliar. Divaldo Franco, neste livro que está no prelo, a que já me referi, e vou falar novamente, chama-se Vivências do Amor em Família, conta um caso emblemático. Na Mansão do Caminho, muita gente sabe que tem uma creche que Divaldo Franco recebe crianças. Ele atende a mais de 3.500 crianças e adolescentes lá na Mansão do Caminho, no Pau da Lima. Muita gente deve ter visto aqui a entrevista no Fantástico, né? Mostrou lá a Mansão do Caminho. Então, em determinada ocasião, uma mãe chegou com uma criança de colo, envolta numa manta. Chegou com a manta, mas a criança não pode ficar envolta na manta, nem pode ficar dormindo, a criança tem que ficar acordada, eles não deixam que a criança entre dormindo, para que não aconteça alguma coisa que na realidade já tenha acontecido antes e aquilo seja interpretado como algo que ocorreu no espaço da instituição de amparo que Divaldo Franco ergueu naquela cidade. Então a criança envolta numa manta, a diretora da creche disse assim: tire a criança da manta, mãe, por favor. Disse: não, coitadinha, deixa ela dormindo, ela teve febre a noite inteira, não conseguiu dormir, e agora ela pegou no sono, eu não quero incomodar. Não, mãe, mas a senhora sabe que não pode, tira a criança da manta, quero ver como é que ela está. Não, mas deixa. A mãe insistiu tanto, vou tirar, não vou tirar, vou tirar, que a diretora da creche tomou uma atitude mais incisiva, tirou a manta da criança. Quando viu, a criança estava morta nos braços da mãe, com várias marcas de hematoma pelo corpo. Mas o que é isso? O que é que aconteceu? Puxou a mãe de lado e ela revelou o que é que aconteceu. Não fui eu, mas quem foi? Foi o meu amante, que não é pai da criança. O meu amante, ele usa drogas. Ele se aborreceu com o choro da criança, tirou a minha filha do berço, jogou no chão brutalmente e chutou a minha filha brutalmente até matá-la. Por isso que a criança tinha várias marcas de hematoma pelo corpo. Mas por que é que você não reagiu? Mas o que é que eu posso fazer? Ele é meu companheiro. Não há justificativa para isso, mãe. Então você não é mãe de verdade? Como é que uma mãe deixa que um outro homem assassine a sua criança? Você pegava a sua criança do chão, ou antes que ele a tomasse nos braços, pegava a criança no berço, saía gritando pela rua e pedindo socorro para não deixar que a criança fosse morta. Como é que você deixa isso acontecer? A diretora, então, ficou indignada com a situação, chamou Divaldo Franco, que estava trabalhando no seu escritório, interfonou, Divaldo desceu, sabendo da situação, também quis questionar: mas como é que isso pode acontecer, minha filha? O que é que você fez? E ela foi extremamente fria, descreve Divaldo Franco: seu Divaldo, a vida é assim mesmo, né? Foi isso que ele fez, ele matou a criança, depois ele me instruiu para que eu viesse com a criança morta, envolta em uma manta, para que quando a criança aparecesse morta aqui na casa, nós pudéssemos dizer que ela morreu aqui na creche, e não lá em casa. E aí ele se livrava da responsabilidade. E Divaldo disse: pois é, minha filha, quer dizer que a vida é assim, seu Divaldo, a vida é assim. Ele disse: não, minha filha, a vida é bem diferente. E agora que você vai para a penitenciária, porque nós vamos ter que chamar a polícia, você vai aprender o que é a vida. Eu até temo pela sua integridade, porque quando as mulheres da penitenciária feminina souberem que você deixou que a sua criança de colo fosse assassinada, eu não sei o que será de você. E é verdade, elas matam mesmo. Ninguém tolera agressividade contra a criança, na penitenciária masculina ou feminina, ninguém tolera. E Divaldo Franco ficou impressionado com a frieza dela. Minha filha, como é que você vem para cá destruir um trabalho de 60 anos? Daqui que a gente conseguisse explicar o que aconteceu, como ficaria a imagem pública de uma instituição que vem prestando um benefício tão grande a essa população e a outras partes do mundo há tanto tempo? Como é que você tem essa coragem, minha filha?
E ela continuou naquela postura fria, cínica. Por fim, chamaram a polícia, o rapaz e ela foram a julgamento, e o rapaz falou que usava drogas e fez aquilo sob o efeito de drogas. A gente não sabe se ele estava exatamente sob o efeito no momento da agressão, da violência, ou se ele usava drogas, mas naquele momento não havia consumido. Obviamente, quem é da área de direito sabe que, do ponto de vista jurídico, estar sob o efeito de drogas é um elemento que pode ser um atenuante para ele no julgamento que o excelentíssimo senhor juiz, o meritíssimo, ia realizar, e na sentença que ia ser proferida. Mas certamente era um rapaz que usava drogas. E Divaldo Franco aconselha: pais e mães, tenhamos cuidado nos momentos de aborrecimento, os momentos de agressividade, que a gente pode fazer alguma coisa de que a gente se arrepende depois. Quantos pais, quantas mães cometeram crimes contra filhos num momento em que não conseguiram se controlar, né? E, obviamente, não tem só o fator anímico, como venho me colocando, tem um fator mediúnico, porque inimigos da causa espírita, inimigos da família, querem, obviamente, destruir a nossa família. O espírito Camilo fala sobre isso, através da psicografia de Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar. Estamos vivendo o momento da transição planetária. Se nesse momento tão tumultuado, o melhor porto seguro para qualquer espírito que volta ao corpo físico é a família que dá suporte, que dá afeto, que dá apoio para qualquer indivíduo que tenta a reencarnação como uma estratégia pedagógica para o seu processo de autoaperfeiçoamento. É necessário, então, para esses obsessores, a destruição dos laços familiares. Porque quando o espírito reencarna, não encontrando suporte no vínculo familiar, ele vai ficar ao Deus dará, como se diz popularmente, à mercê da manipulação dessas entidades, que promovem processos intensos de obsessão individual e coletiva. Então Camilo diz, com essa expressão, hordas inumeráveis, bandos inumeráveis de espíritos obsessores organizados elaboraram planos de interferência na estrutura sociocultural do planeta Terra para a dissolução dos vínculos familiares. Então nós não devemos estranhar quando vemos, por exemplo, que um casal vai para a mídia alardear sua paixão, seu amor, e esse casal se casa no castelo francês de Chantilly, com o mundo inteiro fazendo uma cobertura desse casamento cinematográfico, e 6 meses depois o amor acaba. Mas não existia nunca o amor. Foi simplesmente uma encenação de alguém que era um astro do futebol, com alguém que era um astro do show business. Era bom para a imagem dela se aproximar desse que era astro do futebol, e era bom para o astro do futebol mostrar para o mundo que ele era tão sedutor que tinha condições de se casar com uma mulher tão linda. E a imagem dos dois era promovida nos meios de comunicação de massa. Ninguém se amava. E eles são induzidos, já que não respeitam os laços familiares, não valorizam, a encenar essa tragédia. Na verdade, é uma situação tragicômica, né? É tragédia e é comédia ao mesmo tempo. A encenar isso nos meios de comunicação de massa para ensinar à juventude que a família não vale nada, que o compromisso do casamento não tem nenhum valor. Então, muitos jovens vão realizar uma verdadeira insurreição contra a proposta do vínculo conjugal, dizendo: o casamento é isso? Prefiro não me casar nunca. E diminui a formação da família saudável, consequentemente diminuindo esse espaço, esse receptáculo superior para que os espíritos reencarnem e tenham a estrutura necessária ao equilíbrio e ao sucesso no seu planejamento reencarnatório. Então temos que estar muito atentos, porque qual é a melhor forma, então, eu digo no seminário sobre vida conjugal, de destruir a família? A melhor forma é prejudicar o vínculo conjugal, porque é aí que começa a família. Então o investimento contra o vínculo conjugal é um investimento extremamente violento, bélico, de encarnados e desencarnados, para que a família possa, então, se desestruturar. Daí, então, precisamos entender que os nossos pensamentos devem ser muito bem trabalhados, a nossa casa mental deve estar arrumada, a fim de que as nossas emoções também estejam arrumadas. E, consequentemente, com pensamentos e emoções
em equilíbrio, dificilmente nós assistiremos aos vínculos familiares colapsarem, entrarem em colapso, em função de situações intempestivas, comportamentos intempestivos que nós expressamos porque não temos a capacidade de lidar com as alfinetadas, os aguilhões, as provocações que os agentes estressores vão realizar em nossa vida, tanto na dinâmica da relação interpessoal, quanto na alteração da nossa própria saúde física, que fica extremamente comprometida. Tenhamos, então, a capacidade de nos autoanalisar, porque através dessa autoanálise realizaremos uma gestão adequada dos vínculos familiares. Um rapaz trabalhava numa empresa e era alguém que era considerado muito exigente com os funcionários que estavam sob o seu comando. Ele se chamava Jarbas. E com esse grau de exigência enorme, era alguém que era sempre o primeiro a chegar na empresa e o último a sair. Em determinado momento, descobriram que alguém estava realizando furtos na empresa, furtando peças na linha de montagem. Pela natureza das peças, descobriram que era exatamente no setor pelo qual Jarbas era responsável. Ele foi chamado à sala do diretor. O diretor falou: olha, você está sabendo então que a situação é na sua região. Ele disse: eu estou sabendo sim, é um marginal, não merece consideração. Eu acho que a gente tem que prender esse marginal, chamar a imprensa, expor publicamente essa pessoa que não tem a mínima consideração, a mínima educação, o mínimo espírito de cidadania. O diretor disse: olha, Jarbas, não é assim que eu quero, não é assim que eu ajo, eu sou uma pessoa discreta. Eu prefiro que a gente faça de outra forma. Mas não pode, senhor diretor, porque é exatamente a impunidade que agasalha, que estimula o crime, ele tem que servir de exemplo. Mas eu já falei que não é assim que eu ajo. Eu já decidi qual é a estratégia. Eu vou chamar um policial aposentado, que é amigo meu, vou colocá-lo disfarçado na linha de montagem, no chão de fábrica, ele vai descobrir quem é o responsável, com alguma sorte, com algum empenho, a gente demite a pessoa que está fazendo os furtos e está tudo resolvido, não quero nada na imprensa. Jarbas não gostou, porque, como eu falei, era uma pessoa sempre muito exigente, mas ele teve que acatar porque era o diretor que estava determinando. O policial aposentado foi colocado, disfarçado. Dentro de alguns dias não foi muito difícil descobrir quem era o responsável. Era um rapaz que foi flagrado pelo próprio Jarbas e foi levado então à sala do diretor, que ficava no primeiro andar. Durante essa condução, quando ele foi conduzido do momento do flagra até a sala do diretor, o Jarbas foi dizendo impropérios, agressões, tudo aquilo de mais desagradável que se possa imaginar, ele foi dizendo ao rapaz. Chegou na sala do diretor, ele continuou: esse aqui é o responsável, diretor. É esse aqui que a gente tem que agredir, tem que deteriorar a imagem dele, mostrar na imprensa para servir de exemplo, como eu falei. O diretor disse: olha, eu vou lhe pedir novamente que você tenha paciência, porque não é assim que eu quero. Por favor, contenha-se que eu vou conversar com o rapaz. Ele olhou, o diretor viu que o rapaz era muito jovem e perguntou: meu rapaz, que idade você tem? Disse: eu tenho 18, senhor. Ele pensou: meu Deus, é a idade do meu filho, né? Rapaz, por que é que você fez isso? Ah, seu diretor, me desculpe, eu estava muito nervoso, estava muito desesperado. Jarbas entra na conversa: mas isso não é motivo. Você precisa aprender a respeitar os outros, você não tem honestidade, cadê a sua família? O diretor disse: deixa eu terminar de conversar com o rapaz. Por que é que você fez isso? Disse: olha, eu precisava de dinheiro porque eu engravidei uma moça, ela tem a minha idade. E a família dela é muito dura com ela, eles não vão aceitar. E pretendíamos fugir. Eu precisava de dinheiro e resolvi fazer o furto. Mas, rapaz, você não poderia ter me pedido emprestado? Fazemos empréstimos aqui aos funcionários. Eu fiquei com medo que o senhor não me desse, então resolvi tirar por mim mesmo. Não. Você pediu um empréstimo para a gente, faríamos isso tranquilamente. Jarbas entra na conversa e diz: nem você nem essa moça, são dois desavergonhados. Cadê a família dessa moça? Começou a falar. Daqui a pouco batem à porta, a porta se abre, entra uma moça correndo, abraça o rapaz: Alexandre, eu também sou responsável. Se você for presa, eu quero ir junto. Jarbas olha para o casal e fica petrificado ao perceber que a moça era sua própria filha. Se nós não realizarmos constantemente o trabalho de meditação, de oração, o trabalho do bem, nós não iremos impregnar o nosso equipamento psicossomático com elementos indispensáveis à nossa saúde integral. E iremos ceder às provocações determinadas pelo estresse
e determinadas pelas situações de conflito que geram agressividade e violência no ambiente familiar. Eu quero agradecer a oportunidade de dialogar com vocês. Espero que eu tenha semeado algumas boas ideias. E quero dizer que essa história que eu contei agora foi a história que eu contei quando tinha 18 anos e falei aqui no Seara de Deus pela primeira vez. Então eu resolvi homenagear o Seara de Deus com a mesma história que eu contei. Gostaram tanto da minha palestra naquela época que pediram para eu voltar na semana seguinte e fazer a mesma palestra. Aí eu fiquei com vergonha, porque vai que quem assistisse era mesmo grupo, né? As pessoas... Digo, não, mas eu coloco um outro tema para falar e tal. Eu terminei de falar, veio uma moça com uma senhora, tinha lá os seus 80 anos de idade, chorando, emocionada, gostou muito da palestra. A moça trouxe ela pelos braços, ela estava tão emocionada. Disse, meu filho, que palestra bonita. Os seus pais não sabem como eles são felizes. Essa senhora deve ter desencarnado, né? Se essa moça está aqui, que carregou a senhora, eu não sei. Mas foi um momento assim que eu gravei, eu tinha 18 anos, já fazia 19, né? E achei muito bonita a sensibilidade dela, que gostou da palestra. E eu era um jovem muito atrevido, vamos combinar. 18 anos, eu comecei com 15. Agora eu estou com 11, né? Então você veja que eu era realmente um jovem muito atrevido, né? Mas eu quero agradecer de estar aqui nesse dia tão especial para colaborar no dia do aniversário da minha mãe, que é hoje, 19 de março, aqui colaborando com vocês. Muito obrigado e que possamos ir em frente nesse trabalho de construção paulatina da fraternidade na Terra. Obrigado.